Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Brauer, sou professor da Gestão de Recursos Humanos aqui na Unirio. É um prazer estar com vocês por esse semestre. Esta disciplina, Gestão de Recursos Humanos, tem um nome que eu não concordo muito. O nome mais correto pelo mundo afora é Comportamento Organizacional, que estuda o comportamento dos indivíduos, o comportamento do grupo e o comportamento da organização como um todo. Outro termo semelhante que algumas universidades usam é gestão de pessoas. As pessoas têm medo, as pessoas têm sonhos, pessoas podem ter TPM, pessoas podem ter ansiedade. Recursos não. Recursos são como objetos. Eu preciso de uma secretária, eu preciso de um projetor, eu preciso de um analista financeiro. O que nós vamos tratar nessa disciplina é o ser humano de forma completa, que a saúde dele tem a ver com a saúde física, mental, social, espiritual, que é o conceito mais avançado de saúde. E para isso nós vamos ter alguns tópicos que nós vamos tentar nos aprofundar um pouco, tanto na teoria quanto na prática. Vamos falar um pouco sobre estratégia e comportamento organizacional. Não adianta a organização desenhar determinadas estratégias, queremos que o nosso time faça muitos gols de cabeça, sendo que o nosso time é composto de pessoas de 1,5 m, 1,60 m. Então, muitas vezes, a estratégia da empresa não está de acordo com a força de trabalho, com as competências internas que ela tem. E muitas vezes isso é um grave problema. Vamos falar um pouco sobre aprendizado. Como se aprende? Quais as melhores formas de aprender? Vamos pegar artigos de revistas tops que explicam como estudar melhor. Isso é importante principalmente para você que pretende fazer algum concurso público. Se você pensa num concurso difícil, essas técnicas serão interessantes. Para você que pensa que concurso público é apenas no governo, não. Uma prova do TOEFL, uma prova teste ANPAD para ingresso nos mestrados, tudo isso pode ser considerado como um concurso. E essas provas mais difíceis exigem não apenas disciplina, mas boas técnicas, e essas técnicas baseadas em conhecimentos científicos que nós vamos estudar. Vamos falar um pouco sobre a percepção. Às vezes, vamos imaginar um copo pela metade. Alguns podem perceber como um copo meio vazio, outros podem perceber como um copo meio cheio. As percepções variam. Eu sou professor desde 2004, comecei na UERJ e muito interessante, umas turmas gostaram muito da minha forma de lecionar, outras não. Pessoas percebem a minha aula de maneiras diferentes, isso é normal, é natural. Então é entender esse processo de percepção. Logo após vamos falar de personalidade. Muito interessante que você se conheça. Qual é a sua personalidade? O que você difere dos outros? Você é uma pessoa mais colérica, mais enérgica? Você é uma pessoa um pouco mais discreta? Muitas informações sobre a personalidade nós vamos ver nesse curso. Testes vocacionais, testes de personalidade. Entender a importância da personalidade no desempenho nosso no trabalho. Vamos falar sobre atitudes e valores. As organizações têm os seus valores, missão, visão e valores. Muitas vezes os seus valores não são compatíveis com os valores da organização. Valores como a ética, valores como o amor ao próximo, são muito importantes. E outra coisa muito importante que a gente vai falar são as atitudes. Hoje em dia nós podemos ver nas nossas universidades, alunos que têm bons conhecimentos, boas habilidades, mas algumas atitudes que não são legais. Tá? Não adianta ter conhecimentos e habilidades se você não tem atitude, tá? Uma vontade, uma garra. Então, atitudes podem ser, vou dar algum exemplo de atitude, iniciativa, proatividade, preguiça.
também é uma atitude. Então tem uma série de atitudes que nós vamos ver que o mercado, não vou dizer que exige, mas o mercado quer que os indivíduos tenham. E muitas vezes no nosso meio universitário as pessoas se formam e nas faculdades e acabam tendo mais conhecimentos, um pouquinho de habilidades, mas as atitudes são as mesmas de um aluno de nível médio. Isso é um perigo. Vamos ver que atitude é tão ou mais importante que as habilidades e os conhecimentos. Outro tópico que nós vamos discutir, tá? Motivação. Quais são os motivos para você ter a ação? Quais os motivos para você sair da inércia? A motivação pode ser interna, geralmente a mais forte, é a motivação de dentro para fora, mas também muitos estudos consideram como a motivação externa importante. Interessante, na matrícula dos alunos da Unirio, que eu participei deste ano e ano passado, eu perguntava: por que você quer a Unirio? Por que você quer estudar administração pública? A resposta: eu queria direito, não passei, então vai isso mesmo. Outros: meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade, mas não tinha dinheiro, então vai isso aqui. Só passei na Unirio mesmo, então vai ser isso mesmo. Você acredita em governo, administração pública? Não, não acredito em administração pública. Eu queria administração de empresas. Mas como eu não passei, vai isso mesmo. Então, eles já chegam derrotados, às vezes, no primeiro dia de aula. Como lidar com pessoas desmotivadas? Como ensinar para quem não quer aprender? É importante esse tópico porque, infelizmente, nós lidamos com pessoas desmotivadas. Como trabalhar com pessoas desmotivadas? Não é simples. Outra parte, nós vamos discutir grupos e equipes. É a mesma coisa, professor Brauer? Não. Tá? As equipes geralmente têm mais conflitos, mas acabam tendo melhores resultados. As equipes têm sinergia, 2 mais 2, mais do que 4, 5, 6. Os trabalhos em equipe são cientificamente comprovados, em muitos casos, melhores que os trabalhos em grupo. O grupo, um grupo de pessoas que podem se respeitar, trabalham um certo período junto e ponto, acabou. Mas a equipe não, a equipe é mais do que um time. Nós vamos ver que o trabalho em equipe é importante e as empresas querem que uma das habilidades suas seja o trabalho em equipe. Se você acha que você vai conseguir ter uma boa performance apenas trabalhando individualmente, você e o computador, está enganado. A administração é uma ciência social aplicada. Como ciência social, grupos e equipes vão fazer parte da sua vida até a aposentadoria. Outro tópico, comunicação. Como se comunicar bem? Não é apenas informar. Comunicação é muito mais complexo do que isso. São muitos os canais de comunicação. Quais são esses canais? Quais os pontos fortes e fracos desse canal? Como se comunicar bem, seja de forma escrita, seja de forma verbal, seja uma comunicação em público, seja uma comunicação via YouTube, sobre mídias digitais. Tá? Um assunto importante. Pesquisas apontam que um dos maiores problemas organizacionais é a comunicação. Outro tópico fundamental no nosso curso, talvez o mais importante, liderança. Liderança é um assunto extremamente complexo. São várias teorias que explicam a liderança. E vamos ver quais são essas teorias, qual teoria se encaixa melhor nessa situação específica. Liderança é diferente de chefia. Chefia tem a ver com autoridade, com cargo. Muitas vezes a pessoa tem o cargo de chefia, mas não exerce influência, não tem liderança. Vamos ver o que é um coaching. Coaching geralmente está mais focado no desenvolvimento da pessoa. Pode ser um chefe coach ou um líder coach. Pode ser um chefe com a liderança.
tem a chefia, tem a autoridade formal e também tem a liderança. Vamos falar sobre o mentor, vamos falar sobre o consultor. Consultor é diferente do gestor. O gestor é uma autoridade, seja o chefe ou o gestor, ele tem o poder de ação, de influência, de decisão. O consultor não. O consultor não tem o poder de decisão, mas ele pode influenciar. Então, muitos tópicos dentro de liderança, mas para entender bem liderança é importante entender bem motivação. Se você não entender o que motiva cada um de seus indivíduos, dos seus colaboradores, vai ser difícil influenciá-los. Então, motivação e liderança são temas muito próximos, assim como uma estrada de ferro, os dois trilhos. Não dá para separar muito, se juntar muito também vai dar problema, mas eles andam lado a lado. Outro tópico, mas não mais no lado social do comportamento, mas do lado organizacional, é a cultura. Cultura organizacional. As pessoas têm culturas diferentes, países têm culturas. O gaúcho, no específico, no estado do Rio Grande do Sul, ele tem a sua cultura, ele conhece o hino, ele tem uma postura diferente diante de determinados fatos. Como lidar com culturas diferentes? Como entender a cultura da organização? E vamos também ver como mudar culturas. Primeiro tem que fazer o diagnóstico e depois planejar essa mudança. Dá para mudar a cultura? Sim. É simples? Não. Sugiro conhecer os trabalhos da professora Carmen Migueles, uma professora da FGV, tem uma experiência incrível com cultura organizacional. Um dos materiais que nós vamos usar é da professora Carmen. Tem vídeos muito interessantes no YouTube, tem livros muito legais. Ela tem uma empresa de consultoria, Simbalém, em ativos intangíveis. Então é só uma informação que vamos pegar autores de ponta, Edgar Schein, Carmen Migueles, professores de ponta nacionais e internacionais. Nosso curso, quem me conhece sabe, são cursos com uma leitura de qualidade. Algumas em inglês, mas eu vou ajudar vocês, tá? Não tenho medo disso. Por fim, vamos falar do último tópico, mudança organizacional. Muitas vezes, você como gestor tem um papel de mudança, um agente de mudança no seu grupo, na sua família. É fácil fazer mudanças? Não é fácil, mas nós temos várias técnicas, vários conhecimentos. Muitos nós vamos pegar. Kurt Lewin foi um dos principais expoentes da cultura, da mudança organizacional. Vamos pegar os estudos de John Kotter, da Universidade de Harvard, os 8 passos da mudança. Vamos falar da resistência às mudanças, que é a minha especialidade, é o que eu venho trabalhando. Trabalhei no doutorado, no pós-doutorado, lá na FGV de São Paulo, sobre a resistência às mudanças, resistência às tecnologias. Muitas pessoas não acreditam na aula à distância. Muitas pessoas não acreditam na telemedicina. E eu estudo esse fenômeno da resistência às mudanças, resistência a TI, resistência a EAD. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Gestão de Recursos Humanos na Unirio.